eu acho que a situação é tão clara, é tão nítida, e o processo foi tão respeitoso com todo o rito jurídico, que fica muito difícil contestar. Basta ver o que fez o Fux, né? No voto dele. Quer dizer, não há no voto do Fux nenhuma sustentação concreta daquilo que ele pretendia, ou seja, anular aquele júri, né? Então fica muito difícil para as forças que de alguma maneira tentavam manter viva a possibilidade de um retorno desse grupo ao poder. Fica muito difícil manter isso, dadas as evidências concretas pelas quais nós estamos passando e pelas quais eles foram condenados. É claro que ainda há, e aí eu coloco já uma questão em relação à imprensa, é que ainda há um resíduo forte de uma corrente que se diz mais de centro no país, que é vocalizada pela grande mídia, pela grande imprensa, que sempre tem que colocar alguma peninha quando há um resultado tão positivo à democracia, aos direitos humanos, à civilização. Basta ver, por exemplo, o editorial da Folha de São Paulo hoje, né, que, apesar de concordar com o resultado, sempre diz que as penas dos condenados foram exageradas. E isso é muito ruim, porque eles não explicam nas matérias, como se deu, e quem assistiu todo o julgamento viu claramente como se dá, né, a dosimetria da pena, né? Como se dá? Ele simplesmente todos os crimes têm no Código Penal a respectiva pena, e ela não é única, é um intervalo entre o máximo e o mínimo, e todas as penas decididas pelo Supremo Tribunal Federal, não foram as penas máximas. Estiveram sempre ali no meio. Então, claro que poderiam ter essa opinião, que são elevadas, mas explicam como isso funciona. Porque aí a gente tem que chegar à seguinte conclusão, Daiane: isso acaba sendo também uma fake news, porque ela engana o leitor. Olha, parece que pelo seu bel prazer, os ministros do Supremo Tribunal Federal exageraram nas penas, quando na verdade eles estão apenas cumprindo a lei. Então, apesar de nós estarmos tendo realmente no quadro geral, né, um momento de grande avanço, de uma conquista democrática, nós ainda temos esses resíduos que não são da extrema-direita, que ainda estão pertencentes, que estão ainda presentes, por exemplo, nessa mídia conservadora, e que não admite, isso que é o mais importante, que não admite que hajam governos populares como esse, e que se continuam apostando na possibilidade de ter uma alternativa ao governo Lula, obviamente, e a essa derrota sofrida pela extrema-direita. Então nós temos que estar atentos a isso, embora eu acho que esse não seja o assunto de maior destaque, né? O assunto de maior destaque é a presença do Brasil, outra vez, no mundo civilizado. E, aliás, só para dar um exemplo concreto, um companheiro nosso, que durante muito tempo trabalhou para a Carta Maior, fazendo a análise dos jornais internacionais toda manhã, o Carlos Silveira, hoje ele publicou uma lista de aproximadamente uns 30 jornais de todo o mundo. E o Brasil está na manchete de todos os jornais que reconhecem a importância desta decisão para a democracia e para enfrentar internacionalmente a extrema-direita, que avançou muito em grande parte do mundo, mas está tendo no Brasil uma contenção que não é só do governo, do executivo, mas agora, nitidamente, também do judiciário. Muito bom que o professor tenha trazido também esse olhar do ponto de vista da mídia, né? Porque a gente faz muito uma análise aqui sobre o fato, sobre as questões relacionadas às decisões judiciais, né? E a gente às vezes não consegue fazer esse olhar. É engraçado também, professor, dentro desse âmbito da análise da imprensa, né? Os jornais internacionais têm repercutido muito esse processo, né? Tanto pelas ações do Trump em relação ao Brasil, como também pelo próprio Bolsonaro, que já era um personagem internacionalmente já visto com um certo desprezo pelas suas condutas e pelos seus ataques. The New York Times, né? O New York Times diz aqui: Brasil teve sucesso onde os Estados Unidos falharam. Um artigo assinado por Steven Levitsky, acho que é assim, Levitsky, sei lá, Levitsky, e Felipe Campante afirmam que o Brasil puniu, né, o Bolsonaro, onde os Estados Unidos fracassaram com Donald Trump. Esse argumento do artigo é o argumento inverso usado pelo Trump para defender o Bolsonaro.
O Trump deu uma declaração ontem, dizendo, não, eu acompanhei o processo, tentaram fazer isso comigo, uma perseguição, ele é um bom homem. O Trump será que está perguntando para o povo se o Bolsonaro é um bom homem? Porque para a base bolsonarista, 30%, 35%, ninguém vai duvidar que eles acreditam que o Bolsonaro seja honesto, ou um bom homem. Mas para o restante da população brasileira, inclusive alguns que votaram, sabem que o Bolsonaro não é uma boa pessoa, não é um bom homem, não tem nada de honesto. A sua história, muito pelo contrário, mostra que as suas relações, a sua conduta, a sua fala, o seu verbo, né, nunca foi de um homem bom. Como é que o senhor vê esse contraste midiático com o discurso do Trump também, e de certa forma, parte da base bolsonarista, né? Pois eu acho que essa manchete do New York Times que você colocou, ela é mais ou menos semelhante à de outros grandes veículos do mundo. É isso que eu estava tentando falar inicialmente. De repente o Brasil aparece para o mundo como uma possibilidade de conter o avanço da extrema-direita se infiltrando nas democracias, né? Agora é curioso quando você vê uma declaração do Trump, eu vi outras, até com outras pessoas, ele usa muito essas expressões, é um bom homem, é um bom amigo, né? Me parece que ele também tem uma dificuldade cognitiva muito grande em relação a entender o contexto político mais geral, né? Um pouco semelhante ao Bolsonaro, embora seja muito difícil chegar ao nível do Bolsonaro, mas um pouco também é isso, trata a política, trata a geopolítica como se fossem relações pessoais, de amizade, de relações entre amigos, né? Quem é bom, quem é ruim, sem relacionar com a situação mais geral. Então, esse avanço do Brasil ao conter, né, ao conter essas tentativas de ataque à democracia, elas vão continuar repercutindo. O que também eu gostaria de mencionar em relação à mídia é que alguns jornais e alguns canais de televisão, etc., continuam dando espaço para o filho do Bolsonaro, que está tentando ainda trair o Brasil nos Estados Unidos. Ele continua aparecendo no noticiário, ele continua tendo espaço, quer dizer, uma pessoa que está cometendo um crime contra a pátria, um crime contra o seu país, ainda aparece como interlocutor, né, na política brasileira. É mais um exemplo de que essa mídia, por ter essa firme posição antipopular, ela se agarra a qualquer possibilidade de estabelecer, apesar de tudo que está acontecendo de favorável à democracia, etc., de estabelecer algum tipo de contraponto para não deixar para deixar sempre pelo menos um fio solto, capaz de manterem vivos os ataques à democracia e, no caso, ao governo atual. É um quadro que ainda precisa ser ser olhado com muito cuidado, né? Basta lembrar que a mesma Folha de São Paulo se referiu, é sempre bom lembrar isso, se referiu em outro momento à dita Branda, né? Nós estamos tendo mais ou menos um prosseguimento dessa ideia da dita Branda neste caso especial.